Hoje a gente vai ter uma conversa, não é? O título da nossa palestra, na verdade, são dicas, né? Que a gente vai ter algumas dicas para manter as nossas crianças e adolescentes protegidas, né? Contra o abuso e a exploração sexual, né? Por que esse tema, né? Porque ontem, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao abuso e exploração sexual infantil e de adolescentes, não é? Então, aproveitando toda essa data que é tão especial, nós, como igreja, como cristãos, não podemos ficar calados, não é? Precisamos fazer alguma coisa. E como pais, como mães, né? Eu vejo que vocês amam seus filhos, por isso estão aqui, por isso estão preocupados em fazer algo por eles. Então, vamos aproveitar algumas dicas. Vai ser uma conversa mesmo que a gente vai ter aqui nessa noite. E eu espero que seja de grande proveito para as nossas vidas. Então, só para a gente diferenciar um pouquinho, falando de uma maneira geral, tem uma diferençazinha entre abuso sexual e exploração sexual. Na verdade, toda exploração sexual também é uma forma de abuso sexual, não é? Porque o abuso não é somente o ato sexual, né? É toda tentativa, algum comentário relacionado, né, de cunho sexual, né, que constrange a criança ou adolescente, tudo isso é abuso sexual. Mas, quando tudo isso é usado para fins comerciais, para fins lucrativos, então isso é exploração sexual, que também é uma forma de abuso, né? Então, por exemplo, quando tira uma foto da criança, não é, uma criança em pose sensual, e colocam na internet, vendem sua imagem, isso se caracteriza como exploração sexual, porque é para um fim lucrativo, um fim comercial. Mas a exploração sexual também é uma forma de abuso sexual, não é? Quando usa vídeos das crianças, fotografias, filmes, sites, tudo isso é uma forma de exploração sexual, que é um tipo de abuso sexual. Então, como a gente vai fazer nessa noite? A gente vai dar algumas dicas para se evitar isso, esse abuso, essa exploração sexual. Tá certo? Se entende, não é? Então, vamos avançar. Essas dicas são como se fossem os adolescentes, as crianças falando para os pais, não é? Então, a primeira dica que ela diz aí, imaginem o seu filho ou sua filha conversando com você e ela dizendo o seguinte: por mais que às vezes não pareça, nós precisamos de vocês, não é? Existem dois tipos de pais, não sei se está dando para ver aí a imagem. Existem aqueles pais que são muito liberais, não é? Permissivos, deixam o filho fazer tudo. Aí na imagem, não sei se dá para vocês verem, a mãe está distraída ali, fazendo os seus deveres de casa. E a criança está, mãe, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e a mãe não está nem prestando atenção, está dizendo sim para tudo, né? Existem alguns tipos de pais e mães que são assim, né? Não importa, meu filho, ela está tão preocupada com suas coisas de casa, às vezes com tantos filhos, com a necessidade de trabalhar, que o filho pede tudo e ele dá tudo, ou não está nem prestando atenção para o que a criança está fazendo. Então, é um tipo de pai que é muito liberal, não é? Já tem outro tipo de pais que são super protetores, né? Não sei se dá para ver na imagem ali, uma criança com a roupa de bolha, não pode nem sair. Os pais estão, assim, todo o tempo controlando tudo que a criança e o adolescente faz, né? É preciso que a gente encontre um equilíbrio, né? E os filhos, eles buscam por isso, eles estão crescendo, mas ao mesmo tempo eles precisam do nosso cuidado, do nosso olhar, né? Então precisam um equilíbrio aí, nem ser um pai totalmente liberal, uma mãe totalmente liberal que deixa a criança fazer tudo, e ao mesmo tempo não pode ser super protetor, não é? Tem um desafio aí grande, né? E o outro ponto, a dica 2, está relacionada a essa dica 1, que é: não desistam de nos ensinar. Aí é como a criança e o adolescente estivesse dizendo, né? Nós ainda estamos aprendendo a identificar o que é bom e ruim, por isso precisamos que vocês nos ajudem a entender o que faz bem ou mal para nós. Aí é onde entra a experiência de cada um de vocês, não é? Todo mundo aqui um dia já foi criança, ela continua sendo. Todo mundo um dia já foi criança, já foi adolescente, e cada um já teve que tomar algumas decisões na vida, não é verdade? Algumas foram boas, outras nem tanto, né?
E todas serviram de aprendizagem, não é isso? E a gente pode passar essa experiência para os nossos filhos, para um sobrinho. E aí é onde entra o equilíbrio. Há pessoas que aprendem quando elas observam outras pessoas, né? Há pessoas que aprendem com suas próprias experiências, mas infelizmente há aqueles que não aprendem nem com as suas experiências, nem observando os outros, né? É importante que, como pais, tudo que você vivenciou, de bom ou de ruim, sirva de experiência para passar para o seu filho, porque ele está crescendo e necessita uma referência, né? E aí também entra a questão de ensinar com o exemplo, né? Às vezes a gente ensina só com palavras, faça isso ou não faça isso. E, por exemplo, um pai diz, não minta, não é? A mãe ou o pai diz para a criança, não minta. E aí o filho pega a mãe e o pai numa mentirinha, não é? Aquela história, vem alguém na sua casa e você diz para o seu filho, diga que eu não estou. Aí o filho grita, ela disse que não está, não é isso? Então, ele vai aprender muito mais pelo exemplo que por simples palavras, não é? E ensinar, como diz essa dica 2, não desistam de nos ensinar, também requer repetição, não é? Há algumas crianças que elas aprendem, na primeira vez que você fala, né, cuidado, não ande por tal caminho, não faça tal coisa, a criança aprende de primeira, mas tem algumas que é necessário repetir uma e outra vez, né, até que ela compreenda. Mas ensinar é isso faz parte do processo de ensinar, também é repetir, né? Então, a primeira dica, por mais que às vezes não pareça, nós precisamos de vocês, e a segunda dica relacionada a essa, não desistam de nos ensinar. Agora vamos para a terceira dica. Nos protejam de situações de perigo. Vocês são as pessoas que mais nos amam. Então, contamos que vocês sejam as pessoas que mais lutem por nós. Então, nos protejam de situações de perigo. Que situações de perigo são essas, né? Podem ser essas. Às vezes é deixar a criança muito tempo só, ou o adolescente, confiando em algum parente, em algum vizinho, e é justamente essa pessoa que vai ser o causador, né, do abuso sexual. É deixar ela muito tempo só no celular, né? A gente vai ver mais à frente numa das dicas a seguir. Confiar demais em algumas pessoas por ser um amigo muito próximo, um parente. Então, nos protejam de situações de perigo, não é? As crianças clamam por isso, por essa proteção, não é? Às vezes, quando uma mãe tem muitos filhos, ela acaba dando atenção mais aos de braço, né? E à medida que os filhos vão crescendo, os maiorzinhos vão ficando de lado, não é? E é importante que isso não aconteça, não é? Porque é um detalhe, né? São momentos assim que cegam e que você não se dá conta que o abuso sexual ou a exploração sexual pode acontecer. Então, aí a quarta dica está relacionada a essa terceira também. Diz assim, acreditem na sua criança. Se ela te disser que algo estranho aconteceu, acredite. Mais de 80% dos casos de abusos acontecem dentro de casa ou com pessoas conhecidas, mais de 80%, não é verdade? Então, alguns pais, não é? Quando a criança vem dizer, olha, aconteceu isso, me disseram, meu tio me tocou de uma maneira diferente, ou ele falou tal e tal coisa, a mãe diz, cala a boca, menino, não é? Às vezes diz, né? Tu está mentindo, está inventando, né? Quem o teu tio ia fazer nada disso, não é verdade? Então a criança se fecha, já não vai ter coragem de falar, não é? Às vezes a mãe bate na criança ou no adolescente quando conta algo desse tipo, não é? E é um processo mais doloroso. Às vezes culpa a criança, né? Às vezes diz que a culpa foi dele ter falado tal coisa. Então, acredite na sua criança. Se ela estiver mentindo, ou a criança ou o adolescente estiver mentindo, então, pelo menos você vai ter a consciência limpa de que você não foi uma mãe ou um pai omisso, não é? Que você prestou atenção, que você quis fazer algo. É melhor que você sofra por a criança estar mentindo do que a criança estar falando a verdade e você não acreditar, não é?
Porque os traumas vão para o futuro. A gente tem tantos adultos aí que foram abusados na infância e agora não conseguem se relacionar com o esposo, com a esposa, né? Ou são profissionais, pessoas amargas, pessoas que cometem crimes, porque simplesmente na infância o pai ou a mãe não deu ouvidos, não valorizou. Então ele fica com a culpa, a tristeza do abuso sexual e a tristeza de não ser apoiado pelas pessoas que mais deveriam apoiar-lhe, que são os seus pais, não é verdade? Então, a quarta dica é muito importante: acredite na sua criança. A dica número 5, fiquem alerta. Não deixem crianças e adolescentes sozinhos. Não deixem de estar de olho no que estão fazendo. Não deixem que fiquem ainda mais vulneráveis às pessoas más. Foi o que a gente falou no início, não é? Às vezes a criança é boazinha, é tranquila, né? Então a mãe simplesmente deixa ela livre, deixa ela fazendo as coisas, e aí vem um maliciador, uma pessoa má, que começa a conversar, às vezes entregando um doce, às vezes dizendo: não diga isso para sua mãe que eu lhe falei. E aí, quando a criança se depara numa situação em que ela já não pode resolver, né? E o pai e a mãe, por não estarem atentos, a situação fica ainda pior de solucionar, né? E a dica 6 está relacionada a essa também. Supervisione o celular. Pessoas más também agem através de aplicativos, jogos e redes sociais. O mundo digital pode ser perigoso se vocês não estiverem supervisionando o que eles estão assistindo, as conversas e interações de seu filho ou filha. Supervisionem o celular. Muitos pais acham, né, que não, a criança e o adolescente tem que ter privacidade. Nada de privacidade. Vocês são pais, têm o direito de olhar o celular dos seus filhos, né? E se for de surpresa, ainda melhor, né? Porque se você avisar, tal hora você vai me mostrar o celular, dá tempo deles apagarem, não é verdade? As conversas, às vezes por medo, né? Às vezes por querer ocultar, porque foram ameaçados pela pessoa que está aliciando ali. Então, vocês têm direito, não se esqueçam, vocês têm o direito, e não só o direito, o dever de supervisionar os celulares dos seus filhos. É uma forma de deixá-los vulneráveis também, quando você deixa ele tarde da noite ou mesmo durante o dia, olhando tudo o que ele quiser no celular. E outra coisa, pode colocar horário também, isso não é mal. Todo ser humano necessita de limites, porque a vida é assim, com limites, não é? A gente vai trabalhar, no trabalho existe o limite de horário, de como você deve falar, de como você deve se vestir. Então, uma criança que não aprende limites, ela vai ser um adulto que tem dificuldade de ter limites, mas a vida é feita de limites, não é? Então, não é nada demais você dizer: olha, o celular é até tal hora, porque eles não têm maturidade para saber o que é bom e o que não é bom no celular, não é? Às vezes parece uma coisa inocente, uma conversa bonita, não é? Você é uma criança tão educada, tão bonita, e aí avançam para conversas mais perigosas, mais relacionadas ao abuso sexual. Então, meus queridos, supervisionem o celular. Criança e adolescente tem que ter privacidade no celular, não. Vocês têm direito de olhar o celular dos seus filhos e de colocar limites de horários também, não é? Agora, a dica número 7 é importantíssima, é o que vocês estão fazendo aqui nessa noite, não é? Busquem aprender. Assim, vocês vão proteger cada vez mais as pessoas ao seu redor. Participem das reuniões do projeto e da igreja e peçam conselho sempre que acharem necessário. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? Um texto bíblico que está lá em Provérbios. E há pessoas que são inteligentes, mas não são sábias, não é? Qual é a diferença? Todo ser humano é inteligente, não é? Porque a gente é capaz de aprender alguma coisa. Todo ser humano, né? Nós somos diferentes dos animais por isso, né? A gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente raciocina. Todo ser humano é inteligente, mas nem todo ser humano é sábio, não é? Porque sábio é atuar corretamente. Então,
você pode não saber ler e ser sábio, né? E você pode ter um doutorado, ser uma pessoa que foi para a universidade, que estudou muito, 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 e ainda assim não ser sábio, né? Fazer más escolhas ruins para a sua vida. A Bíblia diz que nós precisamos ser sábios, e essa sabedoria, ela se adquire no temor a Deus. Quando a gente busca a Deus, quando a gente busca aprender da palavra de Deus, aqui a gente encontra todos os ensinamentos para os nossos filhos, para viver bem com os filhos, para viver bem como esposa, como esposo. Aqui ensina os filhos a serem obedientes aos seus pais. Então, quer ser sábio? Siga a palavra de Deus, siga os ensinamentos do Senhor. Tema a Deus, não é? Temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar, é ter reverência, é honrar a Deus, é querer aprender mais dele, é querer viver para Ele. E é isso que Deus quer, não é? Imagina um pai e uma mãe que são tementes a Deus, não é? Vai ser uma casa onde há oração, vai ser uma casa onde os filhos vão estar também aprendendo a palavra de Deus e vão querer obedecer os pais. Então, se você vai dizer a ele que não olhe o celular em determinado horário ou que não veja tal coisa, ele vai ser um filho obediente, não é? Porque toda aquela casa ali vai estar cheia de Deus, de pessoas que buscam a Deus. Deus também vai lhe guiar, vai lhe orientar, né, para tomar decisões sábias, para ser uma mulher virtuosa, para ser um marido que ama a sua esposa. Então, é importante que busquemos aprender, que busquemos ao Senhor para que sejamos sábios. E em último lugar, a última dica diz assim: conheçam, amem e protejam, independente do que aconteça. Aí, como se o adolescente e a criança estivessem falando, né? Ele diz assim: nós amamos muito vocês, e cada atitude dessa faz com que a gente também se sinta amado. E isso muda a nossa vida para sempre. Um texto que eu coloquei ali, do Salmo 127, diz assim: herança do Senhor são os filhos, né? A parte A, o fruto do ventre e seu galardão. Herança do Senhor são os filhos. O pastor Lincoln colocou hoje nos seus stories do Instagram, ele colocou esse versículo, herança do Senhor são os filhos. Ele fez um comentário interessante, né? Ele disse que muitas pessoas trabalham tanto para dar uma herança aos seus filhos e acaba se esquecendo de cuidar dos seus filhos, né? Só está preocupando em deixar algo material para os filhos. Mas o texto diz aqui que são os filhos que são a nossa herança, ou seja, os filhos são o nosso bem mais precioso, um tesouro que Deus deu a cada um de vocês que são pais e mães. E esse tesouro precisa ser cuidado, não é? Às vezes os pais se preocupam com tantas coisas e não estão protegendo, cuidando, amando aos seus filhos como eles precisam ser amados. Que nessa noite nós possamos refletir em todas essas dicas e cuidar do tesouro, do bem mais precioso que Deus deu a cada um de vocês, que são os filhos, a herança que Deus deu a cada um de vocês. Que Deus dê sabedoria a vocês, que abra as suas mentes, que dê essa sensibilidade para que entenda quando o seu filho estiver em perigo, né, que dê esse discernimento, né, para conhecer quando ele necessita ser ajudado nessa área. Que Deus os livre de situações assim, mas que Deus esteja protegendo também a cada um dos seus filhos, da sua família, e abençoando cada um de vocês e usando suas vidas. Amém?